Frear um veículo nem sempre significa pará-lo. Isso acontece porque quando aplicamos o freio no veículo, na verdade estamos parando somente as suas rodas. Dependendo da velocidade, o restante do carro continua fazendo força suficiente para arrastá-lo. Para evitar esse problema, criou-se o sistema Anti-Lock Brake System, ou simplesmente ABS. O freio ABS é um sistema criado para ajudar o motorista no momento em que ele precisar fazer uma aplicação emergencial do freio. O ABS é capaz de controlar a velocidade das rodas, evitando a derrapagem e a perda de controle do veículo, mesmo nas curvas ou em pistas molhadas, além de facilitar o desvio de obstáculo. Quer saber como isso funciona? Primeiro vamos saber um pouco mais sobre o ABS. O ABS é um sistema de freio hidráulico convencional acrescido de um comando eletrônico que monitora a ação do freio. Ele atua tanto em freios a disco quanto em freios a tambor. O ABS é composto por uma central eletrônica, sensores do tipo Hall e anéis dentados junto às rodas do veículo, uma unidade de comando hidráulico e pela luz piloto de sinalização de defeito que fica no painel do carro. A central eletrônica monitora a velocidade de cada uma das rodas do veículo através dos sensores. Esses sensores magnéticos são instalados junto a anéis dentados, chamados de roda fônica, que são incorporados à homocinética externa ou ao interior do tambor de freio de cada uma das rodas do carro. Eles atuam da mesma forma que os sensores de rotação das injeções eletrônicas, que não possuem distribuidor de ignição. Quando a roda dentada gira, o sensor que se mantém fixo recebe sinais de pulso criados pela aproximação e afastamento dos dentes da roda. Dessa forma, o sensor é capaz de calcular a velocidade da roda pelo número de vezes que cada um desses dentes passa pelo mesmo local. A distância entre o sensor e a roda deve se manter entre 0,5 milímetro e 1,1 milímetro dos dentes da roda fônica. Como esta distância não pode ser regulada, é necessário que ela seja conferida. E caso não esteja dentro do padrão, os componentes devem ser substituídos. Se observarmos por um osciloscópio, podemos ver a frequência da rotação da roda. Em condições ideais de funcionamento, o sensor de rotação apresenta na tela ondas senoidais. Sempre que a onda está no alto, significa que um dos dentes passou pelo sensor. Quanto mais rápidas as ondas, maior a velocidade da roda. Essa sequência de pulsos é enviada à central eletrônica. Chegando lá, ela reconhece esses pulsos como sinais e atua sobre a pressão hidráulica durante a aplicação do freio. Se uma das rodas diminuir sua rotação mais que as outras, a central percebe essa situação pela quantidade de pulsos do sensor. Nestas condições, ela solta a pressão hidráulica da roda que estiver tendendo ao travamento. Mas como o freio continua sendo aplicado pelo motorista, a central volta a aplicar a pressão hidráulica dessa roda. Se a sua rotação voltar a diminuir e ficar abaixo da rotação das outras rodas, o sistema ABS volta a atuar.
A resistência ôhmica destes sensores é em torno de 1.600 ohms, variando de veículo para veículo. Essa medição é feita com o multímetro. Essa verificação deverá ser feita nos terminais do conector do módulo de comando eletrônico. E se a resistência se apresentar maior que a indicada, você deve efetuar a medição no sensor para identificar uma possível resistência no chicote ou nos conectores. Uma resistência menor que a indicada pode identificar um curto na bobina do sensor. No manual que acompanha este vídeo, você poderá conferir os valores correspondentes a cada modelo de veículo. A leitura dos sensores e a atuação do módulo acontece em uma fração de milésimos de segundo, trabalhando em cada uma das rodas. Isso produz uma frenagem mais segura e evita o travamento das rodas, que provoca deslizamento e perda de direção do veículo. É aí que entra a unidade de comando hidráulico, um componente localizado perto do motor que controla a pressão do fluido de freio. Vamos conhecer seus componentes para entendermos como ele funciona. A unidade de comando hidráulico é composta por válvulas solenoides de isolação, válvulas solenoides de descarga, válvulas de alívio rápido, amortecedores de vibração, acumuladores, duas válvulas de alívio e retenção para cada roda, bombas hidráulicas com acionamento elétrico para redução da pressão e restrição de passagem. Quando o freio é aplicado, essa unidade de comando atua de forma normal, como um freio hidráulico convencional. Assim, o pedal atua nos pistões do cilindro mestre de freio, que pressionam o fluido. O fluido sob pressão percorre o circuito normal, encontrando a válvula de alívio rápido fechada e a válvula solenoide de isolação aberta. Quando a central eletrônica, através do sensor, calcular que a quantidade de pulsos enviados por uma das rodas está entre 5% e 15% menor que a rotação das outras, isso significa que uma delas corre o risco de travar. Quando isso acontece, a central manda uma mensagem à unidade hidráulica. Então, o módulo de comando eletrônico começa a atuar aliviando o excesso de pressão do fluido de freio. Ele fecha a válvula de isolação e abre a de descarga. Ao mesmo tempo, aciona o motor da bomba hidráulica para sugar a pressão que está atuando no freio da roda. Como a válvula de descarga está aberta, o fluido de freio passa pela válvula de alívio e retenção e chega ao amortecedor. O amortecedor diminui a pressão do fluido que está atuando na roda e faz com que ela volte a girar livre novamente. Quando essa roda atingir a rotação média das outras rodas, o módulo de comando eletrônico abre a válvula de isolação e fecha a de descarga, para que o sistema volte à sua posição de repouso. Com isso, a pressão sobre a roda se restabelece, voltando a diminuir sua rotação pela atuação normal do freio. A pressão e a quantidade de fluido armazenado no amortecedor de vibração volta para a linha de aplicação do freio. O acumulador retarda esse retorno para que ele aconteça de forma equilibrada e não haja uma sobrepressão na linha de atuação do freio. Essa intervenção do sistema anti-bloqueio acontece várias vezes em cada uma das rodas durante a aplicação do freio e ocorrem a uma velocidade quase imperceptível de milésimos de segundo. É importante saber que durante o funcionamento da unidade hidráulica, o motorista vai ouvir um ruído característico, acompanhado de uma oscilação no pedal de freio. Isso significa que o sistema ABS está funcionando e, por isso, o freio deve continuar sendo pressionado. Existem sistemas anti-bloqueio que atuam somente nas rodas traseiras dos veículos. Normalmente, esses sistemas são utilizados em veículos com carcaça de eixo traseiro rígido e sistema de diferencial autoblocante, que controla o deslizamento entre os dois eixos das rodas motrizes. Somente um sensor de rotação, situado junto ao diferencial, é utilizado para detectar o travamento eminente de uma das rodas traseiras.
Esse travamento é calculado pela diferença de rotação criada entre semi-eixos. Esse modelo de ABS também pode trabalhar com freios a disco ou a tambor. Bom, você viu que a unidade hidráulica funciona através do aviso da central eletrônica. Em alguns modelos de veículos, ela se encontra separada da unidade e em outros se encontra junto. Outro componente fundamental para o funcionamento da unidade hidráulica é o cilindro mestre de freios. Ele pressiona o fluido de freio, fazendo-o chegar à unidade hidráulica para garantir seu funcionamento. É esse sistema simples e eficiente que vai trazer ao seu usuário segurança e economia. O sistema ABS garante uma boa dirigibilidade, pois mesmo diante de uma situação brusca, ele age por etapas em cada uma das rodas do veículo, corrigindo assim as diferenças de frenagem entre elas. O freio ABS garante ainda economia, pois evitando as derrapagens, reduz o desgaste do pneu. E mais importante, se ocorrer alguma falha no sistema ABS, o freio convencional passa a atuar normalmente, garantindo a segurança do motorista. A manutenção periódica do freio ABS é quase a mesma exigida pelos freios hidráulicos convencionais. A principal diferença dessa manutenção é que ela exige a substituição anual do fluido do freio. E exames do setor eletroeletrônico do sistema, pois o módulo de comando hidráulico não aceita reparos. Portanto, ele deve ser substituído por completo quando apresentar algum defeito. Nos veículos equipados com freios ABS, a substituição anual do fluido do freio é essencial para que todo o sistema se mantenha em bom funcionamento e tenha uma longa vida útil. Essa substituição segue os mesmos procedimentos da eliminação do ar do sistema conhecido como sangria. O fluido do freio tem a função de transmitir a pressão criada no cilindro mestre de freio para os cilindros hidráulicos que atuam nas rodas do veículo. Por ser um líquido, o fluido do freio não se comprime, transferindo todo o movimento dos pistões do cilindro mestre para o cilindro das rodas. A presença do ar no sistema hidráulico é totalmente prejudicial. Ele atua como um amortecedor, deixando de transmitir a pressão hidráulica gerada pelo cilindro mestre. Isso acontece porque o ar se dilata e se comprime com muita facilidade. Quando exposto ao calor, ele sofre uma dilatação e passa a agir como um pistão, pressionando os componentes da roda e fazendo com que ela seja travada pelo freio. A substituição do fluido do freio nos veículos equipados com sistema ABS é feita de forma diferente. Ao contrário de iniciar a substituição partindo da roda mais distante para a roda mais próxima do cilindro mestre, você deve seguir uma sequência em Z. Primeiro, abasteça o depósito de fluido até a marca Max. Em seguida, ligue uma mangueira transparente no sangrador da roda dianteira esquerda. Mantenha a outra ponta da mangueira mergulhada em fluido de freio limpo, que deverá estar em um recipiente também transparente. Abra o sangrador da roda e pressione o pedal de freio devagar, até que seja observada a saída de fluido novo na mangueira. Feche o sangrador. Repita esta operação nas outras rodas, seguindo a sequência em Z. Volte para a roda dianteira esquerda, ligue a mangueira ao sangrador, deposite sua outra ponta no recipiente com fluido de freio. Pressione o pedal de freio por 2 ou 3 vezes e mantenha-o pressionado. Abra o sangrador. O pedal irá baixar, mas não deixe o pedal ir até o final de seu curso,
para não danificar a válvula de retenção do cilindro existente em alguns tipos de cilindro mestre. Feche o sangrador. Repita esta operação nas outras rodas, seguindo a sequência indicada. E atenção, durante toda a operação, o nível do fluido no depósito nunca deverá ficar abaixo do indicador de nível mínimo. O procedimento de sangria do sistema de freio é o mesmo da sua substituição, ou seja, seguindo a sequência em Z. Mas você deve observar se não existe nenhuma indicação do fabricante para que a sangria seja feita de outra forma. Quando os componentes do sistema hidráulico já têm algum tempo de uso, é melhor que a substituição do fluido do freio seja feita por um equipamento próprio, que pressione o fluido no sistema. Pois criar pressão através do bombeamento do pedal pode inutilizar o cilindro mestre. E pior ainda, a unidade de comando hidráulico. Isso acontece porque durante o uso normal do freio, o pistão percorre somente uma pequena parte polida e limpa do cilindro mestre. Porém, o restante do cilindro permanece em contato com a umidade do fluido de freio, que pode causar oxidação e formar impurezas nesse local. Então, ao se efetuar a sangria de forma tradicional, o pistão percorre o comprimento total do cilindro mestre, arrastando essas impurezas que podem riscar e estragar as borrachas de vedação, provocando vazamentos que inutilizam o cilindro mestre. E se essas impurezas se depositarem no interior do comando hidráulico, ele terá suas passagens obstruídas. É importante lembrar que o comando hidráulico não pode ser recuperado e, portanto, deverá ser substituído. É para se evitar essas perdas que recomendamos o uso do equipamento especial, pois ele não permitirá que o pistão entre em contato com a parte oxidada do cilindro mestre. O sistema eletroeletrônico, o que atua no sistema ABS, é relativamente simples, mas merece muita atenção por parte de quem trabalha em sua manutenção. Os cuidados que você deve ter com o sistema eletroeletrônico são os mesmos aplicados ao sistema de injeção eletrônica. Você não deve ligar a bateria com polaridade inversa. Não deve efetuar reparos com solda elétrica no veículo com alternador e as unidades eletrônicas ligadas. Verifique periodicamente os aterramentos do módulo de comando eletrônico. Remova o módulo de comando eletrônico quando o veículo for colocado em estufa de secagem, com calor igual ou maior que 80 graus centígrados. Não dê a partida no motor sem que os cabos de bateria estejam firmemente conectados. Não ligue uma fonte de tensão, seja um carregador de bateria ou outra qualquer, com valor maior que 16 volts. Não desligue conectores elétricos com a ignição ligada. Não desligue a bateria com o motor em funcionamento. No painel do veículo, há uma lâmpada que indica as eventuais anomalias que possam ocorrer na maioria dos sistemas. Assim, se ocorrer um defeito no sistema eletrônico, o sistema atua como um freio convencional, sem comando do ABS. Nesse caso, uma lâmpada de aviso de anomalia se acenderá no painel do veículo, avisando ao motorista que o sistema ABS não está funcionando e que o freio está atuando como freio convencional hidráulico. Quando um veículo chegar à oficina com esse tipo de problema, você deverá se dirigir ao conector de diagnose, efetuar um curto entre os terminais indicados pelo manual do sistema e ligar a ignição. A lâmpada indicadora passará a piscar, informando um código pelo qual você poderá reconhecer o defeito apontado pelo módulo de comando eletrônico. Da mesma forma que os sistemas de injeção eletrônica, os códigos são identificados por números de 2 dígitos. A frequência de lampejamento também atua em 2 frequências. As lentas indicam o primeiro dígito do número do código e as rápidas indicam o segundo dígito do número do código.
formando assim o número pelo qual o defeito é reconhecido. Para exemplificar o funcionamento desses códigos, vamos usar o sistema ABS Bosch 5.3 que equipa o Volkswagen Gol. Ao efetuar o curto entre os terminais 1 e 2 do conector da tomada de diagnose e ligar a ignição do veículo, a lâmpada indicadora começará a piscar. Ela sempre indicará o número 12 por 3 vezes. Isso acontece porque esse é o código que indica que o sistema codificador está ativado. Depois de indicar o código 12 por 3 vezes, é que o sistema começará a indicar os códigos de defeitos existentes, também por 3 vezes cada um. Assim, com uma tabela indicando os números dos códigos e dos seus respectivos defeitos, você poderá diagnosticar qualquer tipo de problema. Alguns sistemas ABS exigem o uso de um scanner para efetuar o diagnóstico de falhas. Essa operação deve ser feita de acordo com as instruções do fabricante do equipamento. Para exemplificar, vamos mostrar o procedimento usado com o scanner da Alphatest. Ligue o scanner no conector de diagnose do sistema de freios e, em seguida, eleve o veículo. Com a ignição ligada e o freio sempre pressionado, acione no scanner o comando de liberação das rodas. Em seguida, peça a um auxiliar para girar uma roda de cada vez. Para as rodas dianteiras, o scanner ativa a unidade de comando hidráulico, que libera a roda sob teste. Com o movimento, a unidade de comando responde ao scanner se a roda gira ou não. Em seguida, a unidade de comando trava a roda e manda uma nova mensagem ao scanner. Depois, libera a roda novamente. Para as rodas traseiras, a unidade de comando realiza o procedimento inverso, travando primeiro a roda para depois liberá-la. É importante lembrar que os testes só podem ser efetuados quando não existem falhas gravadas na memória do scanner. Portanto, a cada resposta obtida, você deve eliminar a falha apresentada e apagar a memória do scanner. Para quem já conhece sistemas de injeção eletrônica, sabe como o esquema elétrico é fundamental para a manutenção de um sistema eletrônico. No caso dos freios ABS, isso não é diferente. Um tipo de sistema de freios ABS de um determinado fabricante poderá ser utilizado por várias montadoras e cada uma delas possuir o seu próprio projeto de chicote elétrico. Assim, por exemplo, o sistema Bosch 5.3 tem aplicações tanto no Fiat Palio 16 válvulas como no Corsa Sedan, no Gol e na Paraty. E para cada um deles existe um esquema elétrico diferente. Outro ponto importante é que em cada modelo de veículo, o conector de diagnose está localizado em um lugar diferente. Os códigos de anomalias também são específicos para cada veículo, e não para o tipo de sistema de freio ABS. Em alguns veículos com sistema ABS, funciona integrado o ASR, Sistema Antideslizante. Ele foi desenvolvido para garantir a máxima tração e economia. O ASR é eficiente e próprio para superfícies escorregadias, evitando a patinação das rodas nas saídas de curva, garantindo a estabilidade do veículo e protegendo o sistema de tração, além de corrigir as falhas que ocorrem em situações adversas de aderência. O sistema ASR
Compara a aceleração e rotação de uma roda do eixo de tração com a roda da diagonal oposta. Através de sensores, as velocidades das rodas são transmitidas à unidade de controle eletrônico. O controle de bloqueio é acionado através do freio se somente uma das rodas receber o limite de escorregamento pré-determinado. Quando a roda patina, o sistema eletrônico aciona a válvula diferencial e diminui a rotação dessa roda. Com isso, ela é desacelerada, controlando o escorregamento e assegurando um melhor nível de tração e uma maior estabilidade lateral. E se as duas rodas motrizes patinarem ao mesmo tempo, um comando eletrônico atua sobre o sistema de alimentação de combustível, fazendo com que a potência do motor do carro seja reduzida. Com isso, a rotação das rodas diminui, mesmo que o motorista não tire o pé do acelerador. Prestando atenção nessas particularidades e não se esquecendo de tudo que foi explicado, você poderá fazer a manutenção de qualquer tipo de sistema de freios ABS. E sem nenhum acidente de percurso.